Então, vamos falar agora sobre a nossa aula 10, terminando, então, a nossa geografia e terminando, então, os nossos encontros de geografia e história. Nossa última aula para o concurso no domingo que vem, tá bom? Dia 6, né? E antes de tudo também, aqui eu tenho que acreditar, porque como eu vou subir essa aula para o YouTube também, e também por mérito do canal, poxa, no finalzinho achei esse canal muito legal. O cara consegue, tem o dom mesmo de resumir as matérias. Se inscreve, quem está fazendo prova tem que ter a imersão, tem que ir para esse tipo de conteúdo, onde você vai encontrar pessoas que estejam no mesmo intuito de vocês. E isso gera que a gente cause a imersão. O que é isso? Imersão é você entrar tipo igual na água, você tá naquele ambiente, respirando o concurso, respirando, falando com quem estuda em concurso, a melhor coisa, convivendo com pessoas que estão melhor que vocês no papiro. Isso faz vocês correrem, né? Para a gente adquirir condicionamento físico, eu vou correr com alguém que tem um preparo físico melhor que o meu. E nesses canais, nesses locais, vocês encontram pessoas assim. Ele tem uma parte totalmente gratuita, que eu achei legal, bem resumido, bate bem, são 20 minutinhos de aula, que quem puder, ele bate todo o último edital que teve da prova, que é o mesmo. Então, você consegue, aula de 20 minutos, ter uma boa assistindo aí durante 4, 5 horas de aula, você consegue ter uma boa lembrança do conteúdo programático da prova. Legal? Então, esse canal aí é Safo Candidato, muito legal, e eu peguei muita coisa dele na aula de hoje, tá? Vamos começar então pela nossa aula, vamos falar de industrialização, legal? Bom, você vê que as matérias se interligam. O café foi para a gente o início da nossa industrialização, beleza? Então, antes do café, nós tivemos as atividades econômicas do pau-brasil, que era só predatória, exploração, você só extraía, né? Lembra lá do pau-brasil? Depois veio a cana-de-açúcar, a partir de 1530, né? Começando em São Vicente e encontrando no Nordeste uma maior aceitação pelo solo e até mesmo pela cultura, né, lá de coronéis, tal. Então, a cana-de-açúcar. Só que e depois vamos ter no século XVI a descoberta de ouro e prata lá nas Minas Gerais. Só que essas atividades econômicas do Brasil colônia não foram para industrialização, era apenas para que fosse explorado aqui no Brasil e levado para a Europa, para que lá sim fosse manufaturado e depois lá para 1700, né, começasse a passar por processos industrializados. Então, o café já não. O café ele vai iniciar um período em que vão colher o café aqui no Brasil e vão começar a industrializar esse café, agregar valor, colocar num saco, produzir em larga escala. Isso aí vai iniciar a nossa industrialização. Então, a nossa industrialização começa com o café, beleza? E lembram lá em aula de história, eu acho que é mais quem fez o cursinho da ESA com a gente, né? A gente aqui no cursinho da PM não entrou muito a fundo. Só para citar. No período lá em que a Maria Louca, né, mãe do Dom João, que é pai do Dom Pedro I, ou do Dom Pedro II, ela, na época, ela declarou derrama, né, lá no 1700 e pouco, século XVIII, né, a época que estava explorando o ouro, e também teve um decreto dela que ela revogou as medidas do então Marquês de Pombal, que autorizavam que as colônias pudessem produzir produtos manufaturados e os comercializassem, inclusive com outros países. Então, o alfaiate poderia produzir a roupa dele aqui,
o pegar o ouro, transformar numa joia e vender para outros países. Só que a rainha Maria Louca, ela vai proibir, ela vai revogar essas medidas do Marquês de Pombal. Então, no Brasil, colônia, foi proibido a manufatura, industrialização dos produtos, das matérias-primas. Beleza? Só que então vai passando o tempo, o ouro não foi, né? Aqui achava-se que ia achar muito ouro, né? Era o Eldorado, né? Como foi encontrado em alguns locais da América Latina, alguns locais da América Latina, não se encontrou esse ouro todo, viu que o ouro, na verdade, era pouco, né? Que era muito mais aquele ouro de aluvião achado nos rios, e a cana-de-açúcar vai entrar em crise, principalmente pela falta de mão de obra, porque as pessoas começaram a migrar do Nordeste para as Minas Gerais, e também depois pela crise na escravidão, que a partir de 1850 começa a ser proibida a escravidão. E o café, aqui em São Paulo, começa a ser desenvolvido em São Paulo. Então, ele vai se tornar o principal responsável pelas mudanças sociais e econômicas do país, porque começa a ter grandes exportações e o café, ele precisava de uma mão de obra mais qualificada para cuidar da lavoura, porque ele é uma cultura que exigia um melhor manuseio. Então, a partir do meio do século XIX, né, 1850, Brasil Império, Brasil Segundo Império já, vai começar a substituição dessa mão de obra pela assalariada. E uma vez também, pessoal, que a Inglaterra, tendo em vista que fez a sua primeira revolução industrial no fim do século XVIII, ela também proíbe, falamos isso na nossa aula de sexta-feira, na segunda parte. Se puder, assistam, tá rapidinho. Tá bom? Então, fim do tráfico negreiro para o Brasil. Então, vamos ter então esse início, né, dessa mão de obra assalariada, principalmente por imigrantes europeus, que eles vão vir para cá e vão trazer as tecnologias que a Europa tinha e vão a começar a aplicar, né, na cultura, na cafeicultura, tá bom? Então, tá aí, vai atrair esses imigrantes, né, europeus que vão trazer tecnologias. Então, São Paulo vai se tornar o centro econômico e financeiro do país, principalmente pela urbanização, porque nós vamos ver que a partir do fim do século XIX até 1970, a população vai sair de rural para ser urbanizada, uma população urbana, porque principalmente que vão surgir as atividades ligadas ao setor terciário. Que setor terciário? O que é esse setor? Bancos, escolas, hospitais, que são o setor de serviços e de quem intermedia a venda daquele produto industrializado lá na roça, vende ele na cidade grande, né? Alguém tira o leite, e, em regra, não é o mesmo cara que tira o leite que vai vender o leite na cidade. Vai ter alguém que vai lá comprar esse leite e vai distribuir. Esse setor terciário é o setor de comércio e vai começar a se desenvolver, porque o café precisava disso. Precisava de quem ensacasse o café, quem colhesse, estava na roça, ia precisar os grandes depósitos. Eles pegavam o café in natura, moíam o café, né? E depois ensacavam o café, pegavam o café em grão, ensacavam. Esse é o setor terciário. Depois, os lucros do café, principalmente a partir de 30, lá com a crise do café, o crash da Bolsa de 29, os barões do café viram que não poderiam deixar todo o seu dinheiro investido apenas na cafeicultura. Então, eles vendo a crise do café e que muita gente perdeu, eles vão aproveitar em 30 que começa o governo de Vargas, que queria, assim, industrializar o país e deixar o país menos dependente dos produtos industrializados estrangeiros. E ele vai começar a fazer isso, dando incentivo fiscal, empréstimos, né? Que ele vai querer
investir nas indústrias de base. Então, os cafeicultores, sabendo, os barões do café, os proprietários de cafeicultores, começam também a querer investir na indústria, começam a trazer seus investimentos para a indústria. Então, no final do século XIX, ali, 1890, depois da nossa proclamação da República, na Primeira República, haviam poucas indústrias, de cerâmica, de tijolo, indústria de móveis, né, tecido, roupas, que não exigiam grandes investimentos para serem instaladas. Beleza? Então, isso é o quadro que nós vamos ter no início do século XX e no finalzinho do século XIX. Então, no século XX, vamos começar também a exportação de produtos agrícolas menos valorizados. E se começa um período de importação de máquinas e equipamentos industriais mais caros. Para o quê? Para começar a produzir em larga escala. Beleza? Porque o Brasil, como ele ficou muito tempo escravagista, os outros países europeus, como a Inglaterra, por exemplo, já estavam na sua segunda revolução industrial. Nós vamos passar pela nossa primeira em 1930, a partir de 1930 com Vargas. Eles já estavam na sua segunda. A primeira revolução industrial, com a questão das máquinas de vapor, foi no fim do século XVIII na Inglaterra. E a nossa primeira revolução já é na década de 30, já no século XX. Então, lá eles tinham máquinas com uma tecnologia maior. Então, o Brasil ainda exportava produtos agrícolas primários, ou seja, com preço menor, e comprava essas máquinas mais caras, ou seja, quem lucrava mais era quem vendia essas máquinas tecnológicas. Não que não hoje ainda continua assim no setor da informática. Nós desenvolvemos muita pouca tecnologia no ramo da tecnologia da informação. Nós vendemos o minério que faz o celular a R$ 1 e compramos o celular por R$ 1.000. Entendeu? Só que alguns ramos nós temos, no setor do agronegócio, que nós vamos falar, nós já temos muito valor agregado aos nossos produtos. A expansão do café vai para o interior paulista, né? E a capital, né, São Paulo, aqui, por exemplo, vai ficar mais ligado à industrialização. Por quê? No interior, você pegava, produzia e tinha em São Paulo, né? Você vai ter em São Paulo, por exemplo, uma das primeiras ferrovias foi a de São Paulo para o Porto de Santos. Então, São Paulo ficou muito mais dedicado à industrialização desse produto, em sacar e depois colocar ele no porto para que ele descesse até Santos e de Santos fosse para o exterior, para os países que ali compraram. Então, algumas crises favoreceram o nosso processo industrial. Uma delas, a Primeira Guerra Mundial, né? E a Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, que vai acontecer ali em 1914 até 1918 e 1918, envolveu países europeus que dificultou as importações, substituição, então, dessas importações para estímulo do mercado interno. Então, nós comprávamos muitos produtos, né? Tecidos caros, né? Produtos melhores, né? Móveis melhores, eram importados para o Brasil. E com a guerra instalada, ou seja, praticamente toda a indústria da Europa voltada para a fábrica de produtos bélicos, no Brasil enxerga nisso uma chance. Vamos começar, então, a produzir aqui e nós vamos exportar. Então, em 29, crise da Bolsa. Na década de 30, né, com essa crise mundial, os latifundiários, cafeicultores principalmente, e banqueiros, passam a investir na produção de mercadorias para vender no mercado interno. E isso é chamado da nossa primeira revolução industrial. Olha só, nossa primeira revolução foi no início da década de 30. Tá? Da Inglaterra tinha sido ali no final de 1800 e ela estava na segunda revolução dela, que quando vai substituir o carvão pelo petróleo no abastecimento das máquinas.
Então, as crises continuam favorecendo a nossa indústria, né? Embora tivemos uma industrialização tardia ou retardatária, e essa industrialização vai estimular o quê? A urbanização. Porque aquela pessoa vai querer trabalhar, vai querer mudar para onde está o emprego, né? O operário, a classe operária vai querer estar onde estava a indústria. E essas indústrias não ficavam na zona rural, elas ficavam nos grandes centros urbanos. Então, vão nascer bairros industriais. Nós temos, por exemplo, a Moca, aqui do lado do Cambuci, que é um bairro tradicional, um bairro operário. Até hoje, né, você passa pela Moca, você vê muito galpões, né, aqui na beira da Avenida do Estado, você tem muitos galpões ainda que ainda funcionam empresas ali, porque tem essa característica, umas ruas mais largas, né? Umas ruas mais largas, assim, para deslocamento de caminhão, de material. Então, vai ter então esse aumento da oferta de emprego nas cidades, então vão ter aparecimento de novas profissões, inclusive profissões que vão, né, tipo o vendedor de pipoca. Ah, começa a indústria, daí não tem sempre ali aquelas pessoas que vendem as coisas na porta das indústrias. Quem já trabalhou ou já passou em frente a uma indústria, costumam ter vários comercinhos na porta dessa indústria. Porque aqui em São Paulo, principalmente, dificilmente o trabalhador consegue almoçar em casa. Então, geralmente vai ter o botequinho lá da frente da esquina, vai ter a senhora que vende marmita na hora do almoço, na fora, então vão se aparecer outras profissões. E assim incentiva mais gente a começar a ir para a cidade e, como eu falei para vocês, do período ali da Primeira República até 1970, a nossa população vai se tornar majoritariamente urbana, tendo em vista que a industrialização puxou isso. Então, vamos ter a primeira e a segunda, a gente já falei, né? A primeira é no governo de Vargas, que ali aproveitando para produzir coisas para o mercado interno. O Vargas investiu também até 45 ali, antes da guerra, ele vai investir nas indústrias de base, que são aquelas indústrias que manipulam, por exemplo, siderúrgicas, que pegam o minério de ferro, derretem eles e vendem esse minério de ferro em barras brutas, para outras indústrias fazerem seus produtos. Essas são as indústrias de base. Seguindo. Então, em 1942, a criação da Companhia Vale do Rio Doce, que ela era uma estatal, depois, na década de 90, pelo governo do PSDB, ela foi privatizada. Então, vai explorar os minérios para a nossa indústria de base manipular, que era essa companhia, até hoje, aí, a Companhia do Vale do Rio Doce. Teve agora, recentemente, ela ficou muito nos noticiários, aí, principalmente por Mariana, né? Ela tem aquela água do minério, né? Que vai minerando ali, aquela água represada estourou e desceu abaixo, matando as pessoas. Tá? Foram dois acidentes graves envolvendo aí minas da Vale do Rio Doce. Depois o Juscelino Kubitschek, né? Ele vai nessa pegada ainda, continuando o que tinha sido feito nos governos, né? Depois de Vargas, depois já em 46, essa questão da industrialização do país, ele vai incentivar a internacionalização da economia com a instalação de transnacionais. Então, no governo do Juscelino, começa a vinda para o Brasil de empresas que já eram de outros países, por isso transnacionais, principalmente as montadoras. Nisso vão vir para cá a Chevrolet, a Ford, a Volkswagen, vão vir para o Brasil. Então, isso são empresas com grande know-how tecnológico, já fortalecidas, que vão vir para cá, para o nosso país, em busca também, principalmente, de incentivos fiscais e mão de obra mais barata. Beleza? Então, aí, elas eram atraídas por mão de obra mais barata, abundância de matérias-primas, né, que no Brasil tinha. Então, para a empresa que manipula, ela está próxima à sua fonte da matéria-prima, é muito importante. Beleza? E acabaram se concentrando principalmente em São Paulo,
tendo em vista a já existência de certa estrutura em São Paulo e também incentivos fiscais na época e também a mão de obra mais qualificada que já tinha em São Paulo, mais barata, mas mais qualificada, porque em São Paulo já havia nas pessoas uma cultura de trabalhar em indústrias. Beleza, pessoal? 5 minutinhos que eu comecei a aula, eu fui falando com vocês, então a gente comeu um pouco do tempo, mas aí, sem intervalo, fechamos aqui, eu já abro outro link para a segunda parte. Então, a gente vai ter também falando ainda da primeira e segunda Revolução Industrial Brasileira. A primeira, ela começando lá no governo Vargas. Então, vamos ter aí o início, né, de grandes parques industriais paulistas, como Santo André, o ABC, né, ou tal ABCD, Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema. O pessoal não fala do Diadema, né, costuma falar só do o grande ABC. E Baixada Santista, que nós não temos, por exemplo, Cubatão, uma cidade que tem indústrias petrolíferas ali, né, gás, tá, petróleo, refinarias. E em 1964 começa o quê? O governo militar, ou ditadura militar. Os militares vão priorizar as indústrias de bens de produção. Que são essas indústrias? E de bens de capital. Bens de produção é aquilo que você compra, tênis, vestuário, produtos que vão direto para o consumo, aquela indústria que produz diretamente para o consumo. E bens de capital são aquelas empresas que fazem material para as outras. Tipo, eu trabalhei numa empresa de metalúrgica chamada Margiros. O que é o produto dessa Margiros? Ela faz peças para, por exemplo, o gatilho da furadeira da Bosch. Esse gatilho produzido, ele é um bem de capital, porque ele vai ser vendido para outra indústria, que a essa indústria, sim, vai produzir um produto para o consumo direto. Legal? Outra também, extração de minério, a construção de hidrelétricas vai ficar muito forte nessa questão do desenvolvimento do Brasil, rodovias, a questão das telecomunicações, o governo militar vai investir muito, porque o Brasil ele carecia, o Brasil não conseguia avançar sem essas reconstruções de sua base. E assim o Brasil também no governo militar, ele vai receber uma grande quantidade de empréstimos que favoreceu o crescimento industrial. Lembra na aula de governo militar que crescemos 50 anos em 5, o tal do milagre econômico? Então, principalmente no final da década e início de 1980, né? Que nós vamos ter, então, a nossa segunda revolução industrial. A primeira lá em 1930 e depois no Brasil já com esse desenvolvimento já no governo militar, o período do milagre econômico, que vai durar até 1979, 1977, e aquele sistema, aquele modelo começa a entrar em crise, principalmente arrastado pela crise do petróleo. Beleza? Daí vamos ter a nossa segunda revolução industrial. Beleza? O slide voltou aqui, vamos para a próxima. Os tipos de indústrias, então, vamos dar uma paradinha aqui, e daí a gente vem falando desses tipos de indústrias que existem no Brasil hoje. Beleza? Vamos aqui interromper a gravação, daí eu já encerro essa primeira